Bom dia! Como foi a semana? Praticaram bastante? Que maravilha! O importante é que vocês, a partir de agora, comecem a deixar um tempo disponível, porque precisamos de prática para afirmar bem o conceito. Estou aqui de novo, é um prazer reiniciar esse módulo, sendo que se você observar dos textos anteriores da aula passada, nós vimos uma evolução histórica, tanto do homem quanto tecnológica. Você deve ter se comparado e visto não você como um homem em si na evolução, mas sim você como um profissional. Você evoluiu também nesse tempo até agora. E é importante que você lance mão dessa tecnologia que está sendo disponibilizada para você, para que você evolua e contextualize e participe desse cenário de evolução que estamos tendo continuamente. Vimos então na aula passada a evolução histórica, você criou o seu e-mail, também acredito que você já deve ter o seu e-mail, aguardamos ainda o seu contato para que nós podamos firmar o nosso cadastro. E apresentamos o ambiente do AVA, ou seja, a partir de agora chamaremos somente AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Tem uma notícia boa, o AVA já está disponibilizado e você pode fazer o seu login entrando com o teu CPF, a senha de acesso, relembrando, é IFRO 2014, IFRO minúsculo 2014, perfeito? Acesse, lá no AVA você vai ter tanto o material da videoaula anterior, quanto também o material didático, que a partir de agora, até que você receba o material impresso, você pode estar acompanhando todo o material da apostila do tema sendo tratado. Perfeito? Então vamos à obra. O tema da nossa segunda aula, ele versa sobre o sistema operacional, aonde nós abordaremos sobre o Windows XP. Este é um sistema um sistema operacional, onde nós trataremos sobre o que é também o sistema operacional. Veremos o editor de texto da família Microsoft. Microsoft é um fornecedor. E também veremos sobre um navegador de internet, ferramentas indispensáveis para o nosso crescimento. Com isso, teremos como objetivos, então, esse é o tema. Quais são os objetivos? Apresentar o computador e os seus principais periféricos. Mas vejam, a ferramenta, o equipamento já está disponibilizado para você. Então, vamos ver quais são os principais periféricos que compõem esse computador. Apresentar também o sistema operacional Windows XP, é uma versão de um sistema operacional. E quais são as suas funcionalidades na editoração de texto, como também na navegação via web. Perfeito? Então, hoje é um material, nós teremos um vídeo um pouco extenso. Peço a você bastante atenção para que você possa atentar, porque são exemplos práticos de como utilizar bem essa ferramenta, tanto mostrando sobre o sistema operacional, quanto na editoração de texto e chegando até o navegador Internet Explorer. Vamos ao vídeo? Olá pessoal, estamos na nossa segunda videoaula e hoje falaremos um pouquinho sobre sistemas operacionais, dando ênfase ao Windows XP. O nosso tema de hoje é o sistema operacional Windows XP, o editor de texto da Microsoft e o navegador Internet Explorer. Os nossos objetivos são apresentar o computador fazendo uma breve explicação sobre seus principais periféricos, apresentar e demonstrar o funcionamento do sistema operacional Windows XP em conjunto com seus editores de texto, navegador web e outros aplicativos. Para exemplificar o computador, nós trouxemos uma figurinha aqui para ilustrar o computador e seus principais periféricos. Os periféricos são dispositivos que adicionam funcionalidades a mais ao computador. Eles possibilitam que nós possamos entrar com dados e obter resultados, certo? Eles são periféricos de entrada e saída. Nós temos como periféricos de entrada o microfone, o teclado e o mouse.
E como periféricos de saída, nós temos as caixas de som e o monitor. Esses são os principais periféricos, nós temos outros também. Além disso, nós temos a CPU, que é o cérebro do computador, é ela quem comanda todas as principais operações executadas por essa máquina, e todo esse conjunto de CPU e periféricos formam o que nós chamamos de hardware. Hardware é a parte física do computador, ok? Agora nós falaremos um pouquinho sobre o sistema operacional, que é o software, a parte lógica do computador. É ele quem é responsável por fazer com que nós, seres humanos, consigamos ver o que o computador faz e fazer com que o computador, que é uma máquina, entenda o que nós queremos dele. Como exemplos de sistemas operacionais, falaremos um pouquinho inicialmente sobre o sistema operacional da Microsoft, o Windows XP. A Microsoft é uma empresa proprietária e foi fundada por Bill Gates. Nós temos versões anteriores ao Windows XP, que são o Windows 98 e o Windows 2000, e as versões mais atuais, que são o Windows 7 e o Windows 8. Nesta videoaula, trataremos do Windows XP. Aprendendo como o Windows XP trabalha, nós aprenderemos também sobre as versões antigas e atuais, pois cada atualização adiciona apenas funcionalidades ou um layout diferenciado. Agora apresentaremos um videozinho exemplificando como é o funcionamento do sistema operacional Windows XP. Essa é a área de trabalho do Windows XP. Aqui nós temos acesso à lixeira, ao botão iniciar, que vem com todos os programas que vem na instalação padrão do Windows XP. Temos também a barra de tarefas, onde você pode minimizar as janelas que porventura estiverem abertas aqui na área de trabalho, e então ficará o botão relativo a cada janela aqui nessa barrinha azul. Aqui nós temos a área de notificações, onde nós temos também o calendário com a data de hoje. E agora nós vamos acessar um pouquinho aqui o menu iniciar e saber o que temos aqui para verificar. Aqui nós temos a opção Meu Computador, que dá acesso aos dispositivos de armazenamento do meu computador. Por exemplo, o próprio HD. Se eu tivesse um pendrive aqui, espetado no meu computador, apareceria também uma letra e um volume como esse, do disco local C, para o meu pendrive. Clicando 2 vezes aqui, eu vou ter acesso às pastas do meu disco rígido. Como vocês podem ver, essa é uma das típicas janelas do Windows XP, que eu posso alterar aqui pela borda o tamanho dessa janela, redimensionar ela, tanto de forma vertical, quanto de forma horizontal. Tenho aqui os 3 botõezinhos relativos a minimizar. Vejam que quando eu minimizei, a minha janelinha ficou aqui, ó, o botãozinho referente à minha janela do meu computador. Vou clicar nele novamente. Voltou a aparecer aqui na minha área de trabalho, certo? Tem o botão maximizar, que deixa a janela do tamanho que é a área de trabalho. E tem o botão fechar, que é esse X, que ele fecha a janela que eu acabei de abrir, ok? Continuando aqui ainda no botão iniciar, nós temos diversos programas, como eu falei, que vêm na instalação padrão do Windows XP. Aqui em acessórios, por exemplo, nós temos acesso à calculadora, que é muito útil para a gente, que você pode exibir ela no modo padrão ou no modo científica, certo? Esse é o modo científico, que além das operações básicas, oferece também outras operações aqui, inclusive transformação de números decimais para binários, para octal, para hexadecimal e outras operações aqui, ok? Vou fechar aqui a calculadora. Vou mostrar para vocês agora o bloco de notas, que também fica aqui em iniciar, todos os programas, acessórios e bloco de notas. O bloco de notas possibilita que a gente crie textos simples, aqui nesse bloco de notas, e salve. Vem aqui em arquivo, salvar.
Quando eu clicar em salvar, ele vai abrir a janela do salvar como, porque é a primeira vez que eu estou salvando esse arquivo. Vou salvar esse arquivo no meu desktop. Então, vou clicar aqui em desktop, no meu ladinho esquerdo, e vou colocar um nome para esse arquivo. Clico em salvar e pronto. O meu arquivo foi salvo aqui, ó, na área de trabalho, certo? No momento que eu digitar mais alguma coisa aqui ou modificar a edição desse arquivo, e vir aqui e salvar, ele vai salvar o novo texto que eu editei aqui. Ele não vai precisar abrir novamente aquela janelinha do salvar como, porque eu já vou ter salvo uma vez, então vou só pedir para salvar novamente em cima do texto que eu já tinha salvo, ok? Vou fechar aqui essa janela. Agora a gente vai criar uma pasta. Para criar uma pasta, aqui na área de trabalho mesmo, você clica com o botão direito do mouse em qualquer local que esteja vazio, vem aqui em novo e pasta. Veja que a pasta vai se apresentar em modo de edição. Então, você vai colocar o nome para a sua pasta. Por exemplo, pasta 1. Dá um Enter e pronto. Você acabou de criar e nomear a sua pasta, ok? Para abrir essa pasta, apenas 2 cliques sobre ela, abrir a minha pasta. Vejam que ela está vazia. Eu vou copiar o arquivo de texto que eu tenho aqui na área de trabalho para dentro dessa pasta. Como é que eu vou fazer? Posso selecionar o texto, clicando apenas uma vez sobre o arquivo. Clico com o botão direito do mouse em cima dele e seleciono a opção copiar. Venho aqui em pasta, abro a pasta, clicando 2 vezes sobre ela, clico com o botão direito do mouse aqui na área de trabalho da minha pasta e seleciono a opção colar. Pronto, copiei e colei o texto aqui. Vejam que nessa opção de copiar e colar, você vai ter uma cópia do texto aqui na área de trabalho e uma cópia desse mesmo texto aqui dentro da sua pasta. Eu tenho uma outra opção que chama-se mover. Para mover um texto, eu venho aqui sobre ele, clico sobre ele com o botão direito, coloco aqui a opção recortar, clico aqui em pasta 2 vezes novamente e seleciono a opção colar. Vejam que ele vai perguntar se eu desejo substituir. Por quê? Porque são 2 arquivos iguais, referentes ao mesmo texto, com o mesmo nome e mesmas propriedades. Vou clicar em sim e ele, substituiu aí o meu texto anterior pelo texto que eu tinha na área de trabalho. Ou seja, ele moveu o texto da área de trabalho e colocou aqui dentro dessa pasta. Então, agora eu tenho apenas uma cópia desse texto que está dentro da minha pasta chamada pasta 1, certo? Vou abrir aqui a pasta 1 e vou excluir esse texto. Eu posso excluir esse texto clicando sobre ele com o botão direito e escolhendo a opção excluir. Ou posso clicar sobre ele uma vez e apertar a tecla Del ou Delete no seu computador. Aí vai aparecer a seguinte mensagem: tem certeza de que deseja enviar texto para a lixeira? Eu clico em sim e o texto foi enviado para a lixeira, ou seja, ele não foi excluído definitivamente. Se vocês clicarem 2 vezes aqui sobre lixeira e abrirem a lixeira, o texto vai estar lá. Você tem como restaurar este item, ou seja, enviar ele de volta para onde ele estava. Se ele estava na pasta, ao clicar aqui em restaurar este item, se vocês vierem aqui na pasta, clicarem 2 vezes sobre ela, aqui estará o nosso texto, ok? Vou excluir novamente esse texto. E digamos que eu quero excluir esse texto de forma definitivamente. Vou clicar aqui na minha lixeira, venho aqui em texto, temos aqui a opção, esvaziar lixeira.
Vou clicar nessa opção. E aí vai aparecer essa janelinha pedindo para confirmar a exclusão desse arquivo. Por quê? Porque eu vou excluir definitivamente esse arquivo. Então, tem que ter cuidado para não excluir arquivos que você não queira realmente se desfazer. Porque dessa vez que a gente excluir, não terá mais volta, ok? Vou clicar em sim, porque eu tenho certeza dessa exclusão. E pronto. Meu arquivo foi excluído de forma definitiva do meu computador. A mesma coisa eu faço para excluir uma pasta. Seleciono ela, clico com o botão direito do mouse, escolho aqui a opção excluir. Tem certeza que deseja enviar para a lixeira? Sim. Se eu vier aqui na lixeira, mais uma vez ela vai estar aqui, porque eu não excluí definitivamente. Vou clicar em esvaziar lixeira. Confirmo e agora, de fato, foi excluído, ok? Outra coisa interessante que a gente tem aqui, na área de trabalho mesmo, vocês podem clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em propriedades, e aqui vocês podem mudar o visual, o tema do seu Windows. Você pode utilizar esse tema atual, que é o do Windows XP, como está selecionado aqui, o tema clássico, que é aquelas janelas bem antigas, na hora da instalação dos computadores com Windows antigo, aparecia essas telas, essa janela. Pode procurar mais temas online, mas eu vou deixar aqui na atual, ok? Estou só mostrando para vocês. Aqui em área de trabalho, o próprio Windows XP já traz alguns temas para a área de trabalho. E aqui você pode selecionar o que for do seu agrado, ok? Eu vou selecionar aqui um, apenas para mostrar para vocês que vocês podem mudar aqui o papel de parede da sua área de trabalho. Vou colocar, deixa-me ver, essa de bolhas de sabão. Ao clicar em aplicar, ele vai modificar aí o meu papel de parede da área de trabalho. Se você não quiser ficar com esse, você pode cancelar. Só um instantinho. Você pode vir aqui e voltar para o que estava antes. Ou pode clicar aqui em nenhum e deixar sem um papel de parede para sua área de trabalho, ok? Pode colocar uma proteção de tela, para que no caso de você não estar utilizando o seu computador, ele não fique com a tela aparecendo, o que você está fazendo na sua área de trabalho. No lugar de aparecer o que você está fazendo, vai aparecer essa imagem aqui, ó, do Windows XP, o logotipo do Windows XP e essa tela preta. Você pode selecionar aqui outros temas para proteção de tela, como essa caixa fosforescente. Pode selecionar esse curvas de Bezier. Enfim, tem vários temas aqui, certo? Eu vou deixar com nenhum mesmo, ok? Vou voltar aqui, colocar o tema que estava antes. Aplicar. Não, vou deixar sem mesmo. Aplicar e ok. Certo? Vou vir aqui em iniciar para mostrar para vocês outras funçõezinhas aqui, ok? Aqui em iniciar, além de todos os programas, a gente tem também o painel de controle. Clicando sobre ele, você vai ter várias opções de configuração do sistema. Você pode adicionar usuários, remover usuários, alterar senhas, aqui clicando em contas de usuários. Pronto. Eu vou aqui criar uma nova conta, certo? Clico aqui em criar uma nova conta. Abrirá essa janelinha pedindo o nome da nova conta. Vou criar uma conta chamada teste. Clico em avançar. Aqui você pode definir se esse usuário que você vai criar é o administrador do computador ou um usuário limitado. Vou deixar como administrador mesmo. E clicar em criar conta. Pronto, acabei de criar essa conta. Vou clicar aqui sobre ela e vou
alterar o tipo de conta, que eles não estão me deixando alterar porque essa conta é uma conta de administrador do sistema. Vou criar uma senha para esse administrador. Aqui você cria uma senha qualquer, confirma essa senha e pode digitar uma palavra passe, mas eu não vou criar essa palavra passe, certo? Vou só clicar em criar senha e pronto. Está criado o meu usuário teste com uma senha. Vou fechar aqui. Vou vir aqui em alterar uma conta. Aqui e vou alterar a imagem dessa conta, certo? Vejam que estava com um cachorrinho, ó, aparece aqui do lado. Vou colocar agora esse carrinho. Clico aqui em alterar a imagem e pronto. Criei uma conta, adicionei uma senha, alterei a imagem, beleza. Vamos voltar aqui para o painel de controle e ver outras funções que a gente tem. A gente tem várias formas de exibição desse painel de controle. Uma delas é o modo Windows XP, como está sendo apresentado aqui, em forma de categorias, e eu posso alterar para o modo clássico, em que ele aparece, ó, os botõezinhos em separado de cada função que o painel de controle me apresenta. Aqui, por exemplo, eu tenho configurações de rede, de data e hora. Se eu clicar 2 vezes, eu posso alterar o mês, o ano, o horário. Não vou fazer essa alteração porque a data e a hora do meu sistema estão corretos. Posso adicionar funções à barra de tarefas e ao menu iniciar. Posso modificar a barra de tarefas e o menu iniciar. Posso alterar, ativar ou desativar o firewall. Entre outras coisas que eu posso fazer aqui, ok? Isso é só uma pequena amostra das várias funcionalidades que o Windows XP proporciona ao usuário. Para quem tiver mais curiosidades e quiser pesquisar mais a fundo, nós temos no nosso material os botões, as funções, as funcionalidades mais utilizadas nesse sistema, ok? Após estudarmos um pouquinho o funcionamento do sistema operacional Windows XP, veremos agora um vídeo demonstrativo de como funcionam os editores de textos da família Microsoft, como por exemplo o Word. Para acessar o Word, clicamos aqui no botão Iniciar, Todos os programas, Microsoft Office, Microsoft Word. E aí vai depender aí o ano da versão do Word que você tem instalada no seu computador. No meu caso aqui, eu tenho a versão Word 2007. Vou clicar sobre ela apenas uma vez. O Word vai ser aberto aqui para mim. E esse é o nosso editor de textos mais utilizado no Windows, ok? Aqui eu tenho uma página em branco, que vai ser a minha área de trabalho do Word, onde eu posso digitar um texto qualquer. E posso formatar esse texto utilizando essa barra de menus aqui e essas barras de ferramentas aqui, ok? Aqui, se eu quiser formatar esse texto, deixar ele em negrito, deixar com a letra maior, ou mudar essa letra, para mudar o tipo de letra, a fonte desse texto, eu venho aqui em Fonte e escolho qual tipo que eu quero mudar aqui. Vou colocar essa Arial Black, ok? Pronto, vejam que a letra, a formatação da letra já mudou. Vou aumentar esse tamanho dessa fonte, ok? Clico aqui, ó, e escolho um tamanho maior. Vou colocar 28. Posso alterar a cor dessa letra. Vou colocar esse aqui. Posso deixar esse texto em itálico, sublinhado, taxado, entre outras coisas mais, ok?
Além disso, digamos que eu digite outro texto aqui e esse outro texto não siga essa mesma formatação que eu tinha definido para o texto anterior. Vou mudar aqui rapidinho só para demonstrar para vocês, ok? Digamos que eu digitei esse texto aqui, só que eu quero que todo o texto continue com uma mesma formatação. Como eu faço? Eu clico em cima do texto que eu quero que continue com a mesma formatação no próximo texto. Clico aqui em cima, seleciono aqui formatar pincel. Clico sobre ele uma vez, vejam que o cursor agora está com um pincelzinho ao lado. No momento em que eu clicar e selecionar esse textinho aqui, que antes estava com a formatação diferente, ele vai ficar com a mesma formatação do texto que eu vinha digitando anteriormente, ok? Isso facilita bastante a vida da pessoa que trabalha com formatação de textos, para não ter que, toda hora que digita um novo texto ou uma nova frase, um novo parágrafo, se houver uma mudança nessa formatação, ela ter que vir aqui e ir adicionando todas essas formatações ao novo texto. Ela simplesmente clica em cima do texto anterior, que ela quer continuar a formatação, e clica aqui em formatar pincel. Seleciona o texto, o próximo texto que ela quer que continue com aquela formatação, e uma mesma formatação é aplicada a todo o texto, ok? Vejam também que quando você seleciona um texto, você pode, aparece aqui, né, de forma transparente e vai ficando mais visual, mais aparente para a gente essa janelinha aqui, que é uma janela de formatação rápida, que você pode aumentar a letra, mudar o tipo de letra aqui, ok? Pode deixar tudo em maiúscula, pode deixar tudo em minúscula, enfim, pode aumentar o tamanho da letra, pode fazer várias coisas. Aqui em inserir, ó, aqui na barrinha de menus, eu cliquei aqui em inserir. Aqui você pode, como o próprio nome diz, inserir uma quebra de página, uma imagem que você tiver no seu sistema. Aqui no meu sistema, ó, em minhas imagens, o Windows XP já vem com algumas imagens, ok? Vou selecionar uma dessas só a título de demonstração, para vocês verem como seria inserir uma imagem no Word. Pronto, inseri uma imagem aqui. No momento que eu insiro uma imagem, ele abre para mim uma nova tela para que eu possa formatar essa imagem, ó, e deixar ela a meu gosto, do jeito que eu quiser, ok? Aí aqui vocês podem escolher como vocês querem deixar essa imagem. Eu gostei desse formato aqui, vou deixar ela redondinha dos lados. E pronto. Inseri a minha imagem aí. Outra coisa que vocês podem inserir é uma tabela. Digamos que vocês estão aqui digitando o texto e esse texto trate de algum dado estatístico, você precisa de uma tabela ou de um gráfico também, ó. Você vem aqui em inserir tabela e aqui você seleciona de acordo com o total de linhas, ó. Aqui a lateral condiz com o total de linhas ou total de colunas. Aqui horizontalmente você seleciona quantas colunas você quer na sua tabela. Digamos que eu queira aí uma tabela de 4 colunas e 3 linhas. Como eu faria? Aqui selecionei 4 quadradinhos horizontais e 3 verticais, porque eu quero 4 colunas e 3 linhas. Cliquei uma vez e está aqui a minha tabelinha com as 4 colunas e as 3 linhas, ok? 4 colunas, 3 linhas. Beleza? Continuando aí, vou voltar aqui para a minha abinha inserir. Aqui nós podemos inserir clip arts, que são aqueles desenhinhos que vem no Windows para a gente inserir. Eu não vou inserir isso porque hoje em dia não se usa mais, é muito difícil. Posso inserir formas, como essas setas, um quadradinho, um retângulo. Por exemplo, um quadrado, inserir aqui agora. Posso vir aqui e inserir novamente, inserir uma nova forma,
seria essa elipse aqui. E aqui é para você incluindo algumas formas, alguns aspectos visuais que chamem mais atenção ao seu texto ou que sejam necessários no caso de textos que tratem de estatística ou de textos educacionais. De uma forma, tratar de assuntos de forma mais didática, ok? Ainda aqui na aba inserir, você tem outras opções aí, inserir um gráfico, inserir um cabeçalho e um rodapé. O cabeçalho, você pode inserir aqui. Você já tem alguns modelos de cabeçalho que você pode inserir. Por exemplo, esse daqui. Geralmente, nos cabeçalhos, você insere o título do documento. Então, eu posso digitar aqui um título qualquer. Ok? Clico fora e tá aqui, o meu cabeçalho já está inserido em todas as páginas, certo? Quando você insere um cabeçalho, esse mesmo cabeçalho vai se repetir em todas as páginas do documento. Vou clicar aqui em inserir novamente para inserir um rodapé. Assim como no caso do cabeçalho, no rodapé nós também já temos modelos prontos. Vou selecionar aqui o mesmo modelo que eu utilizei para o cabeçalho. Vou digitar aqui um textinho. Geralmente a gente utiliza o nome do autor, né, no rodapé. E aqui ele já insere para mim, ó, o número da página. Vou clicar fora aqui. Pronto. E assim como o cabeçalho, o rodapé também vai se repetir em todas as páginas do seu documento, ok? Aqui na abinha Layout da página, nós temos várias formas de visualizar essa página, de definir a formatação quanto ao espaçamento, ao recuo, às quebras, ao número de linhas e entre outras coisas mais. As margens, enfim, nós temos uma série de formatação aqui que vocês vão utilizar muito quando forem criar textos utilizando as normas ABNT, ok? E aqui nós temos outras abas que não são tão utilizadas quanto essas três primeiras aqui, e por isso a gente não vai abordar elas com tanta ênfase, ok? Quem tiver mais curiosidade sobre essas demais abas, no material a gente tem falando sobre isso. Vou explicar agora como é que a gente faz para salvar o nosso texto, o nosso documento aqui que a gente criou no Word. A gente tem duas formas, certo? A gente pode clicar em Ctrl B e selecionar o local onde você quer salvar. Ou a gente pode vir aqui, ó, e clicar nesse disquetezinho, que equivale ao Ctrl B, como vocês estão vendo aí na tela. Quando você passa o mouse em cima do disquete ou em cima de qualquer função aqui no Word, ele vai dizer para você o que aquele botão vai fazer, certo? Vou clicar aí nesse disquete, que é a opção de salvar, e ele vai abrir para mim aquela mesma janelinha que eu tinha aberto, apertando simultaneamente as teclas Ctrl B, ok? Selecionei já aqui, ó, Desktop, que é onde eu quero salvar o meu texto. Vou adicionar um título diferente, né, para o meu texto. Texto Word, é o nome do meu texto. Vou clicar em salvar. Pronto, salvei o meu texto, ok? Aqui nós temos aqueles mesmos três botõezinhos que a gente tinha lá no Notepad e nas demais janelas do Windows, que servem para minimizar, restaurar, maximizar e fechar. Para abrir novamente esse meu texto, ó, eu só clico nele 2 vezes
e ele será aberto utilizando o programa Microsoft Word 2007, ok? Mais uma vez, lembrem-se que esse botãozinho aqui do meio, no momento em que eu ocupo toda a minha tela do Windows XP com a janela do Word, esse botãozinho aqui se chama Restaurar. Quando eu clico nele, esse botão ele é alterado para o botão Maximizar. Por quê? Porque o meu arquivo do Word está ocupando apenas uma pequena área da minha área de trabalho total do XP, ok? Ao clicar em Maximizar, ele vai voltar a ocupar toda a tela da área de trabalho do Windows XP, ok? Se eu, assim como no Notepad, que a gente viu no bloco de notas, quando eu faço uma alteração aqui, nesse arquivo, quando eu pedir para salvar, ele vai salvar normalmente, mantendo o que eu tinha anteriormente, ok? Bom, pessoal, dito isso, acredito que já contemplou aí as partes mais importantes do Word. Para quem tiver necessidades, maiores necessidades e quiser mais informações sobre ele, nós temos no material. E vocês também podem estar fazendo pesquisas aí na internet ou em livros didáticos, além do conteúdo disponibilizado aqui nas videoaulas e no material, ok? Após falarmos sobre o sistema operacional Windows XP e seu editor de textos, o Word, trataremos agora do seu navegador web padrão, o Internet Explorer. Para acessar o Internet Explorer, vocês clicam aqui no botão Iniciar e, em seguida, Internet Explorer. Ao clicar sobre aquele ícone, será aberta a janelinha aqui do Internet Explorer, ok? O Internet Explorer é o navegador padrão que vem em todas as instalações do Windows, seja ela XP, Windows 7, Windows 8. E esse navegador apresenta aqui, como vocês podem ver, a nossa barra de endereços, onde a gente vai colocar o endereço do site que a gente quer acessar. No caso aqui, no momento que você abre ele, geralmente ele abre num site padrão, que é definido pelo próprio sistema operacional. No caso aqui, ele definiu o site do MSN, msn.com. E aqui você tem essas setas aqui, avançar e voltar. Por quê? Digamos que eu queira acessar aqui o site do Google. Clico aqui na barra de pesquisa do Google, insiro a minha pesquisa. Clico aqui em um site e esse site não atende à minha necessidade. Digamos que eu cliquei nele por engano ou que eu tenha clicado nele, mas não estou satisfeita com o resultado que ele me trouxe. Então, eu clico aqui nessa setinha, voltar, e volto para a tela anterior, para a página anterior onde eu estava antes, ok? Então, essas setinhas de voltar, ela permite que eu volte para a tela anterior, para o site anterior onde eu estava antes de clicar naquele link que eu cliquei naquele momento, ok? Se eu clicar nessa setinha aqui, avançar, ela vai para o site que eu tinha acessado e voltado, ok? Aqui eu tenho a minha barra de menus, onde eu tenho a opção de abrir uma nova guia, duplicar guia, abrir uma nova janela e etc. Editar, exibir, favoritos. O que seria esse favoritos? Os favoritos são muito utilizados em qualquer navegador web. Por quê? Porque eles facilitam a navegação. Você pode clicar aqui em adicionar favoritos e adicionar os principais sites que você acessa todos os dias. Por exemplo, o Google. Posso criar uma nova pasta, uma pasta de favoritos com os sites que
com os sites de entretenimento, posso criar uma pasta de favoritos com os sites sobre educação, posso criar várias pastas favoritos, dividindo, elencando os sites, fazendo essa divisão em categorias. Sites de entretenimento na pasta entretenimento, sites de esportes na parte de esportes, e assim vai. Eu vou adicionar aqui, não vou criar uma nova pasta, vou simplesmente adicionar a favoritos. Pronto, adicionei aqui. No momento que eu vier aqui, ó, vai aparecer para mim já o link direto para Google. Então, só venho aqui, clico nele e ele vai me direcionar para aquela página inicial do Google, ok? Aqui eu tenho o botãozinho Home, né? Que é essa casinha aqui, em formato de casa. Para quê? Quando eu clicar em Home, ele vai abrir aquela página inicial que é aberta toda vez que eu acesso o meu navegador Internet Explorer. Então, ele também é uma forma de facilitar o acesso a um determinado site, ao meu site principal, ao site que está configurado como a minha página inicial no meu navegador, ok? Aqui eu tenho outras opções, como imprimir a página atual, tenho opções de segurança, posso excluir o histórico da minha navegação, para que não fiquem guardados os dados, tipo os sites que eu acessei durante a minha navegação. Posso definir políticas de privacidade, dentre outras coisas. Aqui eu tenho outras ferramentas, por exemplo, bloquear pop-ups. Pop-ups são aquelas janelinhas que aparecem no momento que você acessa determinado site, aparecem determinadas janelinhas que ficam abrindo sem a seu contragosto. Você não quer que aquela janelinha seja aberta, mas infelizmente algumas são relativas a propagandas e elas abrem sem que você clique sobre elas ou sem que você queira. Então, você tem essa opção aqui em ferramentas de bloquear essas janelinhas pop-ups, clicando aqui em ativar ou desativar bloqueador de pop-ups. Vai depender de como está configurado o seu navegador. Se ele estiver configurado para bloquear, aparecerá aqui desativar o bloqueador de pop-ups. Se o seu navegador estiver configurado para desbloquear, com as pop-ups desbloqueadas, vai aparecer a opção de ativar, ok? Aqui eu posso clicar e ver, posso adicionar ou retirar determinadas funções aqui da minha barra de menus ou da minha barra de favoritos, ok? Então, vou tirar essa barra de menus, ó, vejam que desapareceu aqui em cima. Vou tirar a barra dos favoritos. E só, vou deixar o restante normal, ok? Então, vejam que aqui eu posso adicionar ou retirar qualquer barra desse navegador, deixando ele mais limpo e sem muitos botões, sem muitas funções, ok? Para ocupar menos espaço, para mim ter mais espaço para a própria página do site que eu quero acessar, ok? Assim como em outros programas, eu tenho aqui o título do que eu estou acessando, no caso, e o nome do programa que está sendo utilizado. Tenho os meus 3 botõezinhos lá, né? Minimizar, restaurar, maximizar e fechar, que eu não vou fechar agora. Tenho aqui uma pequena barra de pesquisa rápida, que me possibilita fazer pesquisas em determinadas ferramentas de busca, como Google, como Outlook.com e como outras aqui, que você pode aqui vir nessa setinha aqui ao lado dessa pesquisazinha aqui e selecionar qual que você quer utilizar. Você pode adicionar outros provedores, outras ferramentas de busca aqui também, ok? Aqui, essa setinha aqui, essas 2 setinhas aqui, se você colocar aqui em cima, você vai ver que elas servem para atualizar o sistema. Você tanto pode clicar aqui, que ela vai atualizar o site, a página que você está acessando, ou seja, se você tiver alguma informação nova nesse site, essa informação vai aparecer no momento que você atualizar,
Ou você pode, ao invés de clicar aqui em cima, apertar a tecla F5, que é um atalho no teclado, para fazer essa mesma função de atualizar a página. Se você quiser evitar que uma página seja atualizada no momento em que ela está sendo carregada aqui, ó, a atualização, você clica aqui nesse xizinho para interromper a atualização daquela página, para que ela fique estática, ok? E nós temos esse outro botãozinho aqui, que é um modo de exibição de compatibilidade, para que a aparência da página não apareça de forma distorcida com relação a outros navegadores web utilizados aí, ok? Aqui embaixo nós temos uma barra de status, que indica algumas informações sobre essa página, ok? Que nós não vamos entrar nesse assunto agora. E, por enquanto, é só sobre o Windows XP. Bem, terminamos as nossas videoaulas sobre o assunto e, ao terminarmos essa videoaula, podemos verificar que estudamos um pouquinho sobre o computador e seus periféricos, o que é um sistema operacional, o Microsoft Windows XP, o sistema operacional da empresa Microsoft, o editor de textos Microsoft Office Word, e o navegador web Internet Explorer, que é o navegador web padrão da Microsoft. Que tal? Muita informação, não é? Mas eu acredito que vocês memorizaram todas elas. Estou certo disso? É difícil, né? Realmente são muitas informações que precisam ser praticadas. Mas não se desespere. Esse material vai estar disponibilizado. Vejam que o material da videoaula vai estar, você terá acesso a ele para que você pratique, porque é só praticando que você firma o conceito. Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho aqui, mais um pouquinho, sobre o que foi visto no vídeo. Firmando o conceito, entendemos tudo já o que é sobre o computador e seus periféricos? Entendemos? É uma pergunta que ela vai ser respondida ao longo da caminhada. O sistema operacional apresentado, ela falou também sobre bloco de notas e o Word 2007. Esses dois são editores de texto. O bloco de notas, para você usá-lo em documento simples. O Word já se apresenta mais uma técnica, se detalhes, você formata melhor o texto. E por fim, o navegador web. Perfeito? Vamos aqui conhecer um pouco mais sobre o computador. Por quê? A questão física, onde você terá acesso diretamente. Vamos lá. O computador, nós podemos separá-lo entre a parte de hardware, ou a parte, lembra da aula passada? Hard, a parte dura, ou a parte física. Não é essa a tradução. Mas a parte física é o que você tem acesso, é o que você vê, é o que é materializado. E o software, é a parte que você não vê, não tem acesso, está armazenada dentro da CPU. Vejam que aqui nós temos os periféricos, onde nós temos o monitor, o gabinete, a parte central, mas o teclado, o mouse, são os usuais. Poderíamos nomear aqui também uma impressora? Sim. Fundamental, basicamente, tudo que nós precisamos para usar um computador. E vejam que nós temos aqui dispositivos que são chamados dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Ou seja, vamos olhar para a CPU. O que manda informação para a CPU, ou seja, eu vou falar com o dispositivo de entrada. Saída é o que a CPU manda para fora a informação. Perfeito? A gente consegue distinguir bem essa questão? Então tá, vou relembrando. Dispositivo de entrada, o que fornece informação para a CPU. Saída, recebe as informações da CPU. Perfeito? Vamos avançar um pouquinho mais. Veja que ela apresentou o sistema operacional. E o que é sistema operacional?
é a ferramenta, o que disponibilizou para que você interaja com o computador. Veja, o computador tem toda uma linguagem eletrônica interna, ele processa informações de maneira eletrônica, mas você não precisa conhecer eletrônica. Lembra que nós falamos na aula, no vídeo passado? Então, o software, ou seja, esse sistema operacional é que facilita a sua comunicação, permite, ou seja, ele vai ser uma interface, vai possibilitar que você tenha acesso, mande informações, ele processa e o computador devolva para você essas informações processadas. Veja, ela falou sobre o Windows XP. No material da apostila, nós temos uma versão, foi colocado também uma versão, que também não, está falando sobre uma versão mais recente, que é a mais usual, que é o Windows 7. Aqui está o símbolo das duas versões, o Windows XP e o Windows 7. Ou seja, esta versão 7, ela é uma versão mais atualizada. Já tem o Windows 8, mas essas são as mais usuais ultimamente. O Windows, o que muda de um para o outro? Algumas funcionalidades. Ou seja, você trabalha, aperfeiçoa algumas técnicas, algumas ferramentas, operacionaliza de maneira mais, simplificando bem o termo, simplifica algumas funções apresentadas na versão anterior. Mas a essência do programa, da operacionalização, praticamente é a mesma. Perfeito? Então, o que é um sistema operacional? É um programa ou um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do computador, fornecendo uma interface. O que é interface? Interrelacionamento entre o computador e o usuário. Perfeito? Avançando um pouquinho. Quando ela apresentou sobre a tela de trabalho, falou sobre o Windows XP, eu apresento aqui agora uma tela de trabalho, uma área de trabalho, ou seja, o que porque área de trabalho é o que você está tendo acesso direto. Então, graças a vamos dizer, esse invento, gente, é uma das maiores, ao meu ver, eu sou ficcionado por tecnologia, mas o Bill Gates conseguiu operacionalizar. Através desses ícones, gente, facilitou a vida de um usuário do computador, que até então era só permitido para um grupo muito seleto. Então, ele disponibilizou através desses ícones para a área de trabalho. Eu vou te mostrar uma área de trabalho um pouco poluída. Olha só, com todas as informações de acesso, não precisa ser assim. Dá uma olhadinha. Olha aqui, conhecendo a área de trabalho do Windows 7, não muda muito. Você pode alterar a tela de fundo, assim como também você pode organizar cada um desses programas. Estou aqui acessando aleatoriamente, mas que você pratique de forma a não poluir tanto a sua tela. Mas você pode, como ela falou, criar pastas dentro da área de trabalho. Você pode criar pastas. Você pode pegar alguns componentes e enviar para dentro das pastas. Você pode enviar para as pastas e despoluir um pouco a área de trabalho. Para quê? Por exemplo, você quer como se fosse organizar um arquivo seu pessoal. Você cria uma pasta e aqui dentro você divide ele em várias áreas intermediárias onde você carrega os seus programas específicos, ou dados, ou documentos, ou informações específicas. Perfeito? Então essa aqui é uma tela da área de trabalho do Windows 7. É importante que você pratique bem essas funcionalidades. Ela falou o editor de texto, o Word, perdoe-me. O Word, gente, eu diria o seguinte, é uma das duas ferramentas disponibilizadas pela Microsoft, como sendo assim as mais populares, para você redigir texto. O que nós usamos mais o equipamento? Para escrever textos, trocar correspondências, ou seja, imprimir documentos. Gente, o Word é uma ferramenta excepcional. Vale a pena não ficar só com o conteúdo da apostila. Nós não conseguiremos jamais reunir todas as funcionalidades de Word numa videoaula ou numa apostilinha simples, mas vale a pena para que você pratique, insista, como ela mesmo direcionou, busque mais informações a respeito. Mas o Word é uma ferramenta que você precisa se familiarizar com ela. Vem lá. O Microsoft Word, então, é um software
utilizado na criação e formatação de textos. Ele é produzido pela Microsoft. Quem é o criador da Microsoft? Bill Gates. Hoje, né, Bill de bilionário, mas Bill Gates revolucionou vamos dizer, o mundo da computação, esse cenário. Perfeito? Então fixe bem os conceitos, pratique, envolva. Vejamos mais um pouco do Word. Aqui então a área de trabalho do Word, que vale a pena. Num texto ela fez algumas observações, criou alguns dados, mas na área de trabalho é importante que você possa traduzir, praticar, crie um arquivo, escreva aqui, escreva algo e salve. E você cria seus documentos, pratique, formate. Agora, o interessante é que você possa escrever uma carta dentro de padrões que sejam apresentáveis. A apresentação de um documento, perdoe-me, a apresentação de um documento é fundamental. Assim, hoje tem um sistema, tem uma normatização, que é onde traz, inclusive, um link onde você pode pegar a formatização e trazer a formatação do seu texto segundo esses padrões recomendados, que é a ABNT. Veja aqui. A ABNT, ela é uma associação brasileira de normas técnicas, mas ela não versa somente, ela não trata somente das questões técnicas, de engenharia, mas ela também ela reúne tudo o que for norma técnica. Ela traz, reúne e disponibiliza, claro, veja como acessá-la, mas tem algumas ferramentas hoje interessantes que eu posso, por exemplo, adicionar a plataforma do Word no Windows 7, por exemplo, eu consigo, no Word 2007, perdão, no Windows 2007, eu consigo inserir a norma ABNT para que, você imagina, na escola, é fundamental que a pessoa vai escrever um TCC ou um trabalho qualquer, você faça ele formatado segundo os padrões estabelecidos pela norma. Então, ou pesquise mais a respeito. A ABNT, então, relembrando, é um órgão responsável pela normalização técnica, ou normatização técnica no Brasil, fornecendo a base necessária para o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Perfeito? Ela falou também sobre os navegadores. Ela quem? Professora Jane. Vamos praticar um pouquinho aquele sotaque tão lindo que ela tem, né? Então, a professora Jane falou muito sobre esse material, sobre os navegadores. Nós trazemos aqui. Os navegadores são softwares, então, que permitem a interação do usuário, ou seja, com documentos armazenados na... Que é HTML? HTML é o quê? Hypertext Markup Language, ou seja, linguagem de marcação de hipertexto. Por que hipertexto? Porque são documentos que você armazena na web. Você lembra na web, nas famosas www? Então, na web, você... Ou seja, você na rede, você joga para a rede esses documentos e disponibiliza. Ou no site, que site são os locais onde estão os endereços específicos. Por exemplo, site do IFRO, site do próprio funcionário. Então você disponibiliza esses documentos no ambiente para que pessoa, ou que você dê permissão, ou disponibilize para domínio público, tenha acesso a esses documentos. Então, os navegadores é o veículo do qual você permite, você tem acesso a esses documentos dos quais estão disponibilizados. Perfeito? Vejamos aqui, o Internet Explorer foi o navegador do qual a professora Jane falou. Mas é o único? Não, tem muitos outros. E outros também de maneira gratuita. O Internet Explorer é fornecido pela Microsoft, quando você vem com um pacote Windows. Mas tem outros também disponibilizados que, vejam só, a aparência deles. Nós temos o Internet Explorer, essa aqui é vamos dizer assim, a carinha dele, a face dele. Memorize, opa, esse aqui é o navegador Internet Explorer. Nós temos também um muito usual, o Mozilla, o Firefox, que é produzido pela Mozilla. Essa aqui é a carinha dele,
a identidade dele, uma raposinha aqui, muito funcional, muito usado também. E tem o outro que a Google disponibiliza, que é o Google Chrome. Então, no Google Chrome, também as mesmas funcionalidades, são navegadores dos quais você passa a ter acesso à internet. Perfeito? Esses três são os mais usuais, são gratuitos assim, o internet já vem disponibilizado. E esses outros dois já são disponibilizados gratuitamente, você pode baixar na internet, mas veja como operacionalizar esses navegadores aí no teu ambiente de trabalho. O que eu quero dizer? Chamar a atenção até. Você vai ser aqui, se você tem filhos, você vai ver como o filho ele fica para buscar num computador. Agora você vai ter que dividir esse espaço com ele. Entra num acordo, mas pratique. No seu ambiente de trabalho, seja aquela pessoa insistente. Dá um tempinho, que hora que eu posso usar o computador? Mas pratique, porque se não praticar, não tem como fixar esses conceitos. Eu queria passar para vocês agora as nossas atividades. Serão simples, mas que você, como prestou bem atenção, não terá dúvida em resolvê-las. O que eu pediria mais? Durante esse momento do qual é exclusivo para você desenvolver essas atividades, caso seja possível, interaja no computador da sala ou peça apoio, mas que você possa nesse momento começar a refletir sobre essas ferramentas ou trocar informações entre vocês. Perfeito? Bom trabalho, logo voltamos. Até já. Que tal? Refletiram bastante sobre o conteúdo passado para vocês hoje? Quantas atividades foram bem simples, né? Mas deixamos esse tempo para que você pudesse meditar, trocar algumas informações e programar, fazer um planejamento até, mesmo que mentalmente, de como você vai conduzir doravante a respeito da prática dessa disciplina de informática básica. Vamos às resoluções. Questão 1, simples, né? Desculpe, mas tudo simples assim, para a gente poder familiarizar bem. O que são dispositivos de entrada e saída? E dê um exemplo de cada. De entrada é que envia, ou seja, informações de entrada, que envia informações à CPU. E de saída é que recebe, ou seja, que transmite as informações da CPU. De entrada é que você manda a informação, envia para a CPU, recebe da CPU. Perfeito? Um exemplo de cada um. Com o dispositivo de entrada. De entrada, um teclado. Outro, mouse. De saída, uma impressora ou um monitor. Questão número 2. O que é um sistema operacional? Simples, né? É o sistema que permite a interface entre o operador e a máquina. Cite um exemplo, o Windows XP ou o Windows 7. Questão 3. O que significa ABNT? Trouxe aqui essa questão para que você pudesse depois entender um pouquinho sobre padronização, formatação do seu documento. A ABNT, então, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E para que serve esse órgão? Para normatizar, ou seja, regimentar, regularizar todas as normas usuais no Brasil. Questão 4. O que são navegadores? Navegadores é o sistema ou é o software, o programa que permite com que você interaja, ou seja, com os documentos hospedados na web. Então, quais são os dois usuais? O Windows, vamos pensar, colocamos aqui o Internet Explorer e usa o Google Chrome ou o Firefox nas telas que nós apresentamos depois. Para você pensar muito, será que você estarei também diante do inventor?
Qual o nome do fundador da Microsoft? O Bill Gates. Questão 6. O que é um hardware? Um hardware é a parte física do sistema. Dê um exemplo. Qual uma parte física? CPU. Perfeito? E o que é um software? Software é o sistema que fornece o que operacionaliza as informações, que processa as informações dentro da CPU. Qual o exemplo? Qual o software? O sistema operacional. O Word pode ser um software, é uma ferramenta, é um acessório, mas tem um software específico do Word. Então, um software, qual que nós podemos enumerar? O Windows XP, por exemplo. Perfeito? Espero que com isso você tenha praticado, pensado e começar a programar. O que eu elaborei agora também, para que você venha treinar nesses momentos posteriores, seria exatamente seguir algumas atividades para você praticar esses elementos. Ou seja, primeiro, uma funcionalidade. Falou-se da calculadora, mas será que a calculadora é só para fazer contas? Não, ela tem algumas aplicações que eu coloquei algumas atividades para você fazer uma específica com a calculadora, uma segunda atividade que seria para que você pudesse editar, criar uma pasta na área de trabalho, uma outra seria como abrir um documento e esse documento no Word você salvar nessa pasta de trabalho. Esse material está disponibilizado nos slides e vale a pena que você siga. Fizemos um passo a passo detalhado de como operacionalizar, como você ter acesso a essas informações, de maneira que você não tenha dúvidas. Mas, por exemplo, a calculadora nós pensamos só em fazer conta. Você vê que a professora Jane falou sobre calculadora científica ou a calculadora módulo padrão, mas nós temos uma funcionalidade. Da calculadora que, por exemplo, você já pensou em calcular datas, ver quantos dias decorre da data presente, por exemplo, até o Natal? Já pensou nisso? Ou, em outras aplicações, quantos dias decorre daqui até Corpus Christi? Você dá as duas datas específicas e nessas duas datas específicas você entra em calcular, o Windows já traz para você em meses e em dias quanto tempo. Então, não só a calculadora padrão de multiplicar, dividir, somar e diminuir. Perfeito? Então, você tem acesso a outras funcionalidades. Seria só essa? Não. Outras. A científica, tal qual ela falou, o binário, ou que tal, é dizer assim, uma versão mais elaborada, mais técnica para o processamento, para o uso da ferramenta calculadora. Esse material está disponibilizado para você. Uma outra questão, uma segunda questão, seria como você criar uma pasta, ou, ela falou na área de trabalho, mas é importante que você tenha nos seus meus documentos. Se você clicou em meus documentos, como é que eu crio uma pasta? Você pode, ao acessar, você vai no mouse, ou você clica embaixo, no lado esquerdo inferior da sua tela, no Windows, ou você clica com o mouse direito, em cima desse, posiciona o cursor na parte inferior no Windows. Vejamos aqui, nós já temos disponibilizado esse material. Essa questão seria a primeira questão, uma funcionalidade da calculadora. A segunda questão, criar uma pasta em meus documentos, perdoe-me, criar uma pasta em meus documentos com o nome Informática Básica. E a terceira, criar um documento no Word e com o nome Relator de Atividades e salvá-la dentro dessa pasta que você criou em meus documentos. Perfeito? Olha aqui, fizemos uma sequência de atividades muito funcional, aonde trouxemos a tela, perfeito? E nessa tela você terá acesso a uma setinha que te caminhará ao longo do passo a passo. Vejamos, aqui,
Para a primeira questão, você clica, vai em todos os programas, de todos os programas, clique em acessórios, de acessórios, selecionou, perdoe, voltando aqui, em acessórios, você vai, ao exibir a tela, vai aparecer lá dos acessórios, aparece calculadora. Então, em calculadora, você tem, escolhe calculadora, perdoe-me, em acessórios, você seleciona a calculadora. Ao selecionar a calculadora, ele tem, essa aqui é o exemplo de uma calculadora do módulo padrão. No módulo padrão, você clica aqui, ela tem módulo padrão e módulo científico. Você vai calcular no módulo padrão e exibir. Ao clicar em exibir, abre esta outra tela, aonde você está padrão, e eu quero aqui o módulo básico, você escolhe a tela cálculo de data. Ao clicar em cálculo de data, eu, por exemplo, coloquei aqui do dia 17/3 ao dia 25/12 para o Natal, quanto tempo falta? Ele vai me dar aqui, quando eu cliquei em calcular, ele já dá a opção 9 meses, 1 semana e 1 dia, diferença em dias, 283 dias. Uma funcionalidade, ou seja, eu tenho cancelar memória, inserir aqui a memória, eu chamo nessa função, eu trago o dado que está armazenado na memória, ou aqui eu armazeno memória mais, eu diminuo da memória, aqui uma memória acumulativa, ou soma na memória, e memória o total, e aí memória cancelar a memória, limpar a memória. Vamos a outra questão, abrir uma pasta em meus documentos, perfeito? Você pode também, imagine, o que eu ia dar uma sugestão, peça aí, se é no trabalho, que você peça para criar uma configuração, eu quero, para mim, eu quero ser um novo usuário. Eu, como um novo usuário, você vai ter acesso só às suas informações, perfeito? Então, se você entra como um usuário novo, tal qual da Jane deu uma sugestão, então peça para criar, ou se tem um administrador, mas deixa esse ambiente só teu, pessoal, para os teus estudos. Mas em meus documentos, vejamos, você vai ou com o mouse, clicando ou aqui com o clique direito do mouse, o lado direito do mouse, clicando, dá um clique duplo, ou aqui, ou você tem esse ícone, também já te dá para explorar a sua tela. Ao explorar a sua tela, você já aparece, automaticamente abre esta outra, já aparece todo aqui esse ambiente, você seleciona meus documentos, de meus documentos está aqui, olha aqui, abre a aba documentos, ao clicar em documentos, você tem a opção nova pasta, ao clicar em nova pasta, olha aqui, você vai digitar o requerido, informática básica. Ao clicar em entre, você automaticamente já criou essa pasta ficou na pasta meus documentos. Para a terceira questão, você vai criar um documento seu no Word para você editar futuramente. Vamos deixar primeiro como rascunho. Como rascunho, vejamos então ao iniciar um documento no Word, para o processo de trabalho normal. Você vai, clicou na pasta Windows, aparece o Word, né? Seleciona aqui, nesse caso, o Word. Ao Word, ele abre essa tela. Está aqui a área de trabalho do Word. Você digita um texto qualquer. Nesse texto qualquer, você tem no passo seguinte, salvar como. Você vai anteriormente aqui, você vai aqui no caso, você seleciona aqui arquivo. Ao clicar em arquivo, ele abre essa tela e você tem a opção salvar como. Ao clicar em salvar como, ele te dá aonde você quer. Você seleciona aqui em meus documentos, aonde você quer. Ao clicar em meus documentos, ele abre já a pasta. Ele já abre a pasta informática básica. Você está aqui, veja que o começo, eu digitei aqui um texto qualquer lá no Word. Ele chama aqui as primeiras palavras, mas você não quer que sejam essas palavras indecifráveis. Você quer dar o nome relatório de atividades, e em relatório de atividades, veja que já passou aqui até a pasta informática básica, e você clica em salvar. Ao fazer isto, você teria
olha aqui, para fazer a verificação, você entra no Word, normal no Windows, veja aqui a pasta documentos, aparece aqui já documento de informática básica, clicou em informática básica, está aqui o documento aberto. Perfeito? Pedimos a você atenção, esforço, determinação e pratique no ambiente do AVA. Nele terão todas as informações necessárias para as atividades complementares. Trouxe mais uma vez, está em uma aba, onde você trouxe aqui uma tela, onde mostra esse ambiente do AVA com algumas funções anteriores, algumas slides anteriores. Vejamos aqui. Esse aqui é o ambiente AVA do EAD, aonde você vai aqui na nossa módulo de informática básica, tem aqui, olha aqui, ó. Nesse caso aqui está o material didático para informática básica. Perfeito? Peço a você que então você acesse o ambiente virtual, o AVA, entre com o seu CPF, senha, primeiro IFRO 2014, altere a senha para a sua usual, acesse material didático da disciplina em questão e mãos à obra. Pratique, tenha uma semana de muito empenho, de forma a obter êxito. Até o nosso próximo encontro. Sempre como um prazer. Um abraço.